alegria poder falar de Aramis e Rita. Evelyn e eu conhecemos eles em 82, éramos solteiros, e eu primeiro morei com eles em Ribeirão Preto, 8 meses, e mal sabíamos que um dia estaríamos tantos anos juntos aqui em Natal. A gente começou em 1990, começamos com um grupo com universitários, fazendo estudos, e que deu base ao grupo local que tem aqui hoje. Eu poderia falar muitas coisas sobre eles, mas eu resolvi destacar uma coisa, uma característica de Aramis e Rita que, entre outras, eu poderia falar, mas eu queria destacar hoje. Eu vejo que os dois são grandes conhecedores das Escrituras, têm uma compreensão profunda e cada ideia que sai é muito bem pensado, muito estável, muito segura, e eu sempre estou aprendendo deles, das Escrituras, e é uma alegria poder continuar aprendendo. Eu sei que não vai ser diferente hoje. Então, queria... Bom, começar. Vou orar por nosso tempo e passar para eles. Deus, muito obrigado por esse tempo de estarmos juntos, reunir bons amigos. Obrigado, Pai. Cada um tem as suas próprias preocupações, uma correria. Queremos parar diante do Senhor, entregar nas tuas mãos nossas preocupações, nossas ansiedades, e pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale através de Aramis e Rita, que o Senhor esteja com eles, deixando eles poderem pensar claramente, poder se expressarem. Enfim, Pai, queremos receber do Senhor, queremos entregar esse tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aramis. Oi. Pronto? Tá bom. Não, então, obrigado aí, Douglas, pelas palavras. Fiquei com uma responsabilidade grande agora. Não posso pisar na bola aqui, né? Mas legal, eu agradeço muito a oportunidade. Aqui só tem feras me olhando aqui nessa tela, pessoas maduras na fé, com quem a gente vem aprendendo ao longo dos anos, né? Estamos juntos, caminhando nessa estrada aí que Deus desenhou. Então, muito grato pela oportunidade. Tá? Eu quero, hoje, compartilhar alguns pensamentos que já há alguns anos rodam na minha cabeça sobre princípios, sobre a maneira de Deus agir, né? E isso a gente vem aprendendo na relação com Ele, nas nossas leituras das Escrituras, na vivência com as pessoas que a gente acompanha e outros ao longo dos anos são grandes exemplos para nós. O plano de Deus, soberano, né? Isso aqui tem martelado na minha cabeça, e dois pontos que são fortes, que têm sido fortes. É a grandiosidade desse plano e, ao mesmo tempo, a simplicidade com que ele atua. E esses dois princípios que inspiraram assim o título, eu dei um título para o estudo, né? O título é Os Queridos Anônimos de Deus. Esse é o que eu chamo a maneira como Deus atua, né? São anônimos para nós, claro, para Deus muito bem conhecidos, registrados e nomeados por Ele, né? Então, eu vou pegar 4 trechos de versículo para explicar esse conceito. Espero que fique claro. O Espírito de Deus é que revela, né? Que ensina. Então, vamos pegar o primeiro trecho. Eu agradeço ao João, porque ele me deu uma força aí na parte de computador e todos esses negócios, né?
vai botar aí na tela, vamos compartilhar, esse primeiro trecho. Isso, beleza. Eu vou ler aqui, e eu botei aqui para facilitar, para a gente não ter que, na hora, ficar procurando, né? E eu posso ler aqui. Vocês conhecem esse trecho, claro. Diz lá: havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. Espera aí, tirando aqui. E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que veio o anjo do Senhor sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Isso aí. Bom, sabemos que esse trecho se refere ao nascimento de Jesus, acontecendo da forma mais simples possível, né? Pobre, um lugar para animais, como nós já conhecemos. Oi, Aldo está falando alguma coisa? Pode falar, Aldo. Está sem som. Está sem som o seu, Aldo. Aldo está sem som, não sei por quê. E ele sinalizou. Ele fez um sinal de tempo para... Podemos seguir? Podemos seguir adiante? Tá bom. Então, se refere ao nascimento de Jesus, né? Como eu estava dizendo. De uma forma simples, pobre, em um lugar para animais. Nós já sabemos isso. Mas, de repente, um resplendor grandioso. Um anjo anuncia uma multidão de seres celestiais louvando e dando glória a Deus. E lendo esse trecho, uma das vezes que eu li, me veio sempre a pergunta: quem viu essa manifestação grandiosa? Parece que os simples pastores. E Jesus e a família dele, né? Quem são essas pessoas? Trabalhadores noturnos, cuidando dos rebanhos. Quais seus nomes? Não sabemos. Esses que eu chamo de os queridos anônimos de Deus. Anônimos para nós, mas incrivelmente valiosos para Deus. Ganharam um presente incrível. O que eles fizeram para ter isso? E o que eles fizeram com isso que viram, né? O texto diz que eles foram ver o que o Senhor nos fez saber. Foram e viram uma família muito simples. O pai José, a mãe Maria, o bebê Jesus. Por que os pastores tiveram esse privilégio? Só Deus tem essa resposta, né? Mas parece uma maneira de Deus já agir
na execução do seu plano. Simplicidade somada à grandiosidade. É isso que expressa bem esse desejo de Deus, né? De agir com o simples e mostrar a grandeza dele. Vamos a mais um exemplo. João, por favor, sobe aí a tela para nós. Isso, obrigado. Tá, João. Aqui nós vamos dar um salto no tempo de 33 anos, né? Quando chega a Páscoa, a última Páscoa que Jesus celebra. E se alguém quiser ler, eu leio. Já estou aqui na mão, eu posso ler. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E ele lhe perguntava: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará um cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito. E prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Essa foi a última Páscoa que Jesus comeu, né? Celebrou com os apóstolos. Né? E o interessante que eu destaco aqui é que Jesus indica o lugar onde deveriam comer a Páscoa. Alguém, um homem com o cântaro de água, os levou até a casa onde deveriam se encontrar. Encontram o pai da família, da casa, que já havia preparado tudo. Provavelmente, Jesus já conhecia essa família. Quem eram essas pessoas? Sabiam que iriam ceder sua casa? Provavelmente, sim. A Páscoa era celebrada por todos os judeus, né? Mas quem era? E o interessante aqui é que os discípulos, Pedro e João, não sabiam onde se situava essa casa. Foram guiados até lá pelo homem que Jesus indicou que estava com um cântaro de água. Quem era? Uma família querida e anônima no texto, mas cumprindo um propósito de Deus. Cederam a casa, onde Jesus passou um dos momentos mais marcantes na relação dele com os apóstolos. Ansiosamente desejado por ele. Ali Jesus repartiu o pão, seu corpo, e o vinho, seu sangue. Momentos inesquecíveis, eternizados na relação de Jesus com eles e na nossa também, porque até hoje essa cerimônia ou esse evento que Jesus realizou com eles está na nossa cabeça quando a gente vê pão e vinho, né? Lembra dele. Então, novamente, simplicidade com grandiosidade, que se eternizou, né? Quem eram essas pessoas? Quem era esse homem da casa? Quem era essa família? A resposta é a mesma, né? Os queridos anônimos de Deus, anônimos para nós, muito conhecidos para Deus.
Tem mais. Terceiro trecho. João, por favor. Aí, obrigado. Vamos chegar a um capítulo que, para mim, é um dos mais bacanas, desde que eu comecei a ler as Escrituras, que é João 4. É a história de Jesus com a samaritana, né? Numa certa altura, ou depois daquele diálogo que ele teve com ela, né? Vem esse trecho aqui que eu vou ler para vocês. João 4, 34 a 41. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a seca? Eis que eu envio, eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a seca. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Conhecemos esse capítulo, esse diálogo tão bacana de Jesus com essa anônima, né? Porque o texto diz uma samaritana apenas. E ela, recebe de Jesus a compreensão da água viva, né? Que dá a vida verdadeira. E Jesus, logo em seguida, os discípulos tinham ido comprar comida e voltam e encontram ele conversando com essa mulher. E ele diz essa verdade sobre comida, né? Olha, faltam 4 meses para a ceifa, mas eu digo que está pronto o momento da colheita. E existe o que ceifa e o que planta, né? Ambos se regozijam. Um é o que semeia, o outro é o que ceifa. 38, que é o versículo que eu quero destacar. Ele diz assim: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Após a questão dos campos, da colheita, Jesus transmite um princípio que parece que vai ser essencial no decorrer da vida dele. Eles entrariam numa colheita de pessoas a qual eles não trabalharam para realizar. Eu sei que a palavra trabalhar aqui, no original, é uma expressão que comunica trabalho duro mesmo, esforço grande. E eles entrariam no trabalho de outros, colhendo o que não plantaram. Por que Jesus destaca outros? Quem são esses outros? Nós podemos, claro, identificá-los como todos aqueles que vieram antes de Jesus, do Antigo Testamento, que de alguma forma cooperaram para que chegasse o momento daquela mensagem vir através dele, Jesus. Mas Jesus fala outros, não diz nomes. Quem são eles? E entendo também que essa advertência de Jesus visou evitar qualquer sentimento de primazia entre eles, protagonismo,
ou até pioneirismo, que pudesse envolver os discípulos naquela colheita. Muito fácil o ser humano conduzir as coisas para a vaidade. E por experiência, a gente sabe que ver alguém reagir positivamente e com alegria à mensagem do Evangelho, apresentado por nós ainda, traz uma grande satisfação, uma alegria incomparável. Você se sentir um instrumento de Deus naquele trabalho, né? Mas é muito fácil também querer puxar, né? Tirar uma casquinha desse mérito, dessa glória, ainda que pequena, né? Para si. Então, Jesus diz, outros trabalharam, vocês vão colher o que outros já trabalharam. A colheita é resultado de um trabalho anterior. Não há lugar para individualismos na obra de Deus. Outros trabalharam, outros servos trabalharam, sempre. O alfa é Jesus. Não tem ninguém que inicia. É ele, né? É o propósito soberano dele. Um exemplo prático na nossa história como turma, né? Recentemente, Douglas e eu tivemos a oportunidade de escrever um relato sobre Deus e nossa história, e uma parte dele foi baseado no relato feito por Samuel Clarke, a chegada do movimento na América Latina. E uma das coisas que me surpreendeu foi ver que ele descreve que no começo dos anos 50, Dawson Trotman, que é o fundador dos navegadores, junto com outros, essa palavra sempre aparece, outros, né? Esteve na América Latina, esteve no Brasil, orando por trabalhadores. E ele visitou algumas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, no início dos anos 50. Sabemos que Jim Marge, Ken Carroll chegaram meados dos anos 60, entrando, sim, no trabalho de outros. Eles vieram nesse mesmo pulso de Deus, né? De trazer essa mensagem para as pessoas. Quem são os outros? Fica sempre esse nome, né? Que são muito participantes. Não há nomeação para eles. Só eu dei esse nome aqui de queridos anônimos de Deus, que Deus usa muito, com um objetivo incrível, grandioso, mas também com muita simplicidade. Isso me motiva muito no nosso caminhar com ele. Ele sabe, ele vê. Quem são os outros? Sempre há outros, né, que atuaram na progressão dessa mensagem. Vamos ao último, João, por favor, pode subir a tela. Isso. Obrigado. Vou ler aqui. E outros, o trecho já começa com outros, né? E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Cadê? Perdi aqui.
maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Bom, nós sabemos que isso aí faz parte do capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo que fala de fé. A palavra fé aparece, eu acho, mais de 40 vezes nesse capítulo, e relembra os grandes nomes da fé, bem nomeados e conhecidos. Está lá, Abraão, Noé, vem vindo ao longo da história, né? Mas, a partir do versículo 36, e na minha modesta opinião, esse trecho final, abre aspas, salva o capítulo de méritos, não é? De destaques para alguns nomeados, porque ele começa a falar de outros que são registrados pela dificuldade e sofrimento a que eles foram submetidos, né? Quem são esses outros? De novo eu pergunto. Alguns a gente pode identificar aqui, mais ou menos pelo que se passou com eles, né? E tem ali, foram apedrejados, a gente sabe que Estevão foi um, cerrados, eu não sei quem foi cerrado, tentado, vários foram, mortos ao fio da espada, essa expressão aparece na morte de Tiago, irmão de João, né? Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. A gente lembra de Elias, de João Batista, mas provavelmente outros, né? Olha essa expressão que faz parte do currículo dessas pessoas. Desamparados, aflitos, maltratados. Obrigado, João. E esse outro adjetivo, olha, o mundo não era digno deles. Interessante, o mundo confere dignidade a pessoas, não é? Homenagens, estátuas, grandes coisas, né, para dar dignidade aos feitos de alguém. Rita citou aqui, vide agora a Rainha Elizabeth, né? Que o funeral dela está durando dias e dias. Não estou entrando no mérito da coisa, mas o ser humano confere dignidade e honra a pessoas. Mas aqui o texto de Hebreus diz que no mundo não há dignidade compatível com a vida e a entrega dessas pessoas. O mundo não era digno deles. E eles andaram como? Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. João Augusto fez um excelente estudo sobre Elias, né? Que passou muito tempo em cavernas. O que alguém pode fazer para Deus dentro de uma caverna, sozinho, né? Assustado, sabe lá se o corvo ia trazer para ele a comida na hora que ele estava com fome. Quer dizer, tantos limites que a gente possui, né? Em situações de dificuldade. Então, a postura admirável, exemplar, motivadora para a gente encontrar sentido em tudo que passa conosco e ao redor de nós. O Pai, como Jesus falou, vê em secreto. Ele sabe. Não há dignidade humana comparável com a vida dessas pessoas. E tem mais. Eles ainda não alcançaram a concretização da promessa, a qual eles sabiam e pela qual eles deram a vida deles, lutaram, né?
para que, segundo eu entendi aqui do final do texto, eles nos esperam, para que nós possamos ser aperfeiçoados juntos, possamos festejar juntos a vitória que Jesus está nos conduzindo. Mas quem são eles? Eu citei alguns, talvez vocês possam lembrar de outros que se encaixariam aqui, né? Mas a maioria não. E há muitos, muitos outros anônimos de Deus, não para Deus, de Deus. Não se avalia o amor de Deus pela notoriedade das vidas dos que o servem. Deus sabe, Deus vê em secreto. A profecia diz que o Messias não gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Era assim. Jesus era assim. Então, para mim, o efeito dessas verdades é muito animador e nos faz ganhar ânimo para a gente trabalhar como um pouco, né, como órgãos internos do corpo. Os órgãos internos do nosso corpo, eles são silenciosos, constantes, vitais. Se tem um probleminha, o corpo todo complica. Tem órgãos visíveis, mas outros estão lá, guardadinhos, trabalhando eficientemente. Que coisa, né? Que postura e que abnegação no servir a Deus. Eu quero um pouquinho disso a cada dia, um pouquinho da consciência desse sentir, dessa postura para Deus. Desejo a todos também, muito, que não seja sofrido, como esse exemplo aqui foi, mas eficaz nessa consciência do serviço a Deus. Amigos, é isso. Eu mexi aqui, desculpe, não tem nada a ver. A minha esposa está aqui anônima, não está anônima, né? Está aqui do lado e quer falar um pouquinho. Pensando nesse assunto, né? Porque esse assunto também, a mim, tem tocado muito nos últimos tempos, acho que a nós dois, né? E eu penso muito nas mulheres anônimas, porque, normalmente, até por uma questão cultural, há menos mulheres nomeadas na Bíblia do que os homens, né? E nem por isso elas deixaram de ser mais importantes para Deus. E eu, como mulher, às vezes me sinto um pouco anônima, no sentido de que a visibilidade é muito... Às vezes a gente é quase invisível, né? E eu queria dizer que é muito animador a gente pensar nessas mulheres anônimas, que a gente não vê os nomes, sabe muito pouco sobre elas, são inúmeras. E só assim, lembrando rapidamente, tem aquelas mulheres que serviram Jesus com seus bens, que acompanharam Jesus desde a Galileia até Jerusalém. Olha, não era uma coisa simples. E elas estão nomeadas, assim, muitas mulheres, né? Aparece o nome da Madalena, aparece o nome de uma Susana, e muitas mulheres que serviam Jesus com seus bens, né? que o cuidavam dele. E eu acho muito, muito incrível. E a gente poderia citar muitas outras. A mulher de Noé, que ninguém sabe o nome, a mulher de Jó, que ninguém sabe o nome. Enfim, mas muitas vezes a gente... É verdade, Lucas, a mãe de Rufo,
cuidou de Paulo. Que cuidou de Paulo, né? A mãe de Alexandre e Rufo, que ele fala que era como uma mãe para ele. Mas eu quero só animar todas vocês, minhas amigas, que, embora muitas vezes a gente se sinta um pouco invisível, às vezes, nessas tarefas, nesse serviço para Deus, me vem sempre aquele trecho de Agar, quando ela foge da Sara e ela vai para o deserto. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor encontrou ela, né? E começa a conversar com ela. E no final da conversa, ela fala de uma maneira muito, muito bacana. Ela fala, então ela invocou o nome do Senhor e ele lhe falava, tu és Deus que vê. Essa foi a conclusão dela. Ela deu um nome aqui para Deus, que é El Roi, no hebraico, né? O Deus que vê. Aí depois fala, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então isso para mim faz uma diferença enorme, porque o Deus que vê, a gente sabe. A mim mesmo citou várias situações, o Deus que vê. Mas ela está dizendo o Deus que me vê. A gente tem essa consciência que cada uma de nós, Deus vê. Então, diante de nós somos muito queridas, anônimas, que Deus vê, que o nosso nome está escrito no livro da vida. É isso. E quero aproveitar a oportunidade, falando em anônimos, para agradecer inúmeros anônimos que participam da nossa vida, com oração, com finanças. Muitos a gente sabe quem são, mas tem muitos que a gente não sabe quem são. Então, de coração, a nossa gratidão. Obrigada. Assino embaixo da minha esposa. E, bom, apenas queria acrescentar, finalizando, o que eu disse, eu sei que não é novidade nenhuma. Tem muitos aqui, muitos da nossa turma, que são verdadeiros órgãos internos do nosso corpo, né? Trabalham incessantemente, silenciosamente, há muito tempo. São exemplos para todos nós. Então, prossigam sendo esse exemplo tão forte e tão bacana. Obrigado aí pela oportunidade de poder expressar esses pensamentos. É isso aí. Obrigado, Aramir. Obrigado, Rita. E agora abrimos para comentários, perguntas e respeitando aquele protocolo que se identifica e dizer onde você está. Aldo levantou a mão lá no começo e talvez ele esteja aí com a senha número 1 aí para falar. Cadê ele? Não sei. Ó, a Rita tem o meu voto, tá? O meu voto é da Rita hoje. Fechado. Obrigada. O Aldo está ali. Aldo, você queria falar alguma coisa no início? Está me ouvindo? Não, é que eu estava com um problema de ouvir. O som estava muito baixo. Ah, tá. E na idade da gente, óbvio que algumas coisas baixam, né? Mas deu para ouvir tudo muito bem. Que bom. Gostei muito da apresentação e gostei muito de duas palavras, os anônimos e os outros. Só na eternidade nós vamos conhecer o nome. Isso. Verdade. Isso nos anima muito. A seara de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Verdade. É isso aí. Era isso, amigo. Obrigado. Aramir e Rita, eu também queria pegar o gancho aí também, dizer que putz, essa coisa de anônimos dos outros, muito bacana, rapaz. Eu lembro que está escrito lá que
muitas vezes você vai dar um copo de água para alguém e isso vai ter um reconhecimento eterno, rapaz. Então, coisas assim a gente não entende, não vê, não sabe, mas Deus olha quando a gente fecha a porta e conversa com ele, né, escondido. E o que a Rita falou, sublinhado embaixo, em faixa amarela. É, joia. Que bom. Oi, Aramira, Elaine aqui de São Paulo. Oi, Elaine. A Lu. A Lu, que Elaine, que é a Lu. Não, eu só queria falar que esse é um assunto que eu tenho pensado já há muitos anos sobre os anônimos, né? E acho que seu estudo veio para fechar aí aquilo que eu tenho pensado sobre os anônimos, sobre os outros, né? E sobre essa questão que a Rita colocou também, né? Assino embaixo, eu acho que é bem isso mesmo, né? E então, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo tempo que vocês dispuseram para estar abrindo esse assunto, que é um assunto muito bom e que serve de muita reflexão também. Obrigado mesmo. Obrigado, Lu. Isso aí. Eu vou pegar carona aqui Na Anônimo. que é João de São Paulo, marido da Lu. Mas você sabe que eu gostei também muito e, como diz lá, os bons perfumes cabem em frascos pequenos. Então, achei que o tema foi muito oportuno e muito legal. Mas eu gostaria de lembrar isso que a Rita falou, que eu vejo aqui pela minha casa, né, que às vezes tem aquele ditado que diz papagaio come milho e periquito leva fama, né? Então, muitas vezes, eu vejo que as pessoas falam meu nome assim, em algumas situações, e a gente sabe, né, que realmente, se não tivesse a papagaia Lu aqui, do meu atrás de mim, eu estaria na roça, né? Então, e a gente sabe também que, às vezes, no mundo moderno, né, as mulheres cada vez mais querem um espaço e estão lutando por esse espaço, às vezes com muita justiça, claro, né? Porque elas realmente entram como uma só carne, né? E são co-herdeiras de Cristo. E às vezes a gente esquece disso. Acha que elas têm, sei lá, 30% da sociedade, 25%, né? E que nós somos acionistas majoritários, né, nesse casamento. Mas a Bíblia diz que elas são co-herdeiras, igualmente herdeiras, certo? De Cristo. Então, eu gostaria só de lembrar isso mesmo, que como que o cristianismo, Jesus, né, e os apóstolos e tudo mais, como que valorizou a mulher. E nós, como discípulos de Cristo, não podemos ter uma outra atitude que não seja a de Cristo, né? Obrigado. Isso aí, João. Beleza. Eu sei também, se nós formos fazer rastrear as escrituras, vamos encontrar muitos anônimos, muitas mulheres efetivas, fundamentais na história, e que com certeza Deus vê. Deus vem em secreto. Isso não podemos esquecer. Vale a pena fazer essa varredura e ir observando a infraestrutura de uma colheita, né? De uma história bem definida. Eu gosto. Boa tarde. Se tem alguém na preferência, existe. Boa tarde. Eduardo. Saudade, Aramiro. Acho que Tudo viu bem, umas meu? 2 vezes, numa ocasião aí, outra, né? Eu lembro de você. Rita, Oi. quero te comentar pela enorme citação do reconhecimento que o homem deve ter com relação à amada que Deus colocou junto ao Aramiro, com a minha esposa e com todas as esposas e todos os nossos amigos. Tive a ousadia de postar o Gênesis 2:18,
Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma mulher idônea, que lhe seja auxiliadora. Daí, buscando, na época que eu estava prestes a tomar uma decisão pessoal, talvez seja a mais importante da minha vida, foi encontrar uma esposa para fazer de mim uma família. E assim como Deus encorajou a Jacó para ir buscar uma esposa, Isaac ir buscar uma esposa, e todos os demais que foram encontrar a esposa, idônea companheira, o Paulo escreveu em Efésios, no seu capítulo 5, versículos 22 a 25, vou ler: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou a ela. A palavra submissão e buscar, antes de fazer essa decisão, essa opção de ter família. Encontrei no Aurélio, dicionário, a submissão significa adesão espontânea à vontade de outrem. Quer dizer, ao momento que você optou em escolher o Aramir como teu esposo, como a Graziele, o nome dela, optou em escolher este que fala, Eduardo, como esposo, ela se sentiu estar no mesmo nível daquele de quem ela escolheu andar junto. E Deus colocou ela ao nosso lado, assim como colocou você do lado de Aramir, assim como colocou as esposas de todos que estão aí. Quero dizer o seguinte, que o amor de Deus que é derramado sobre Aramir é derramado igualitariamente sobre você e todas as proles que vierem. Quando Deus colocou Adão, colocou a Eva junto, e depois deu todo aquele rolo todo que vocês conhecem, ele abençoou as orações de ambos para que viesse o filho seguinte, certo? Então, você veja os horizontes. Raabe, Esther e todas essas grandes mulheres, lembrando essas que vieram aqui, que estiveram salvando a nação dos que creem. Então, grandes são as mulheres que acompanham o eleito de Deus, que é seu marido, e a todos os outros que têm esposa. Se nós olharmos nosso casamento, nós adotamos, como eu adotei, como princípio, na hora de escolher, decidir abrir mão da minha, entre aspas, liberdade que eu vivia, eu casei perante Deus, fiz a opção perante Ele, escolhi e pedi, disse assim, Deus me dê a esposa que me deu. E me deu. E assim me deu para vocês também. Então, a mulher não está dissociada em absolutamente nada. Então, Rita, quero te encorajar, animar, porque você é parte, extraordinariamente parte, para dar o suporte para esse amigo que está na cara a tapa, na rua, coisa assim, e assim como você faz com as suas em casa. Avante, vocês são a estrela que guia o homem a andar na linha certa com Cristo. Amém. Ah, obrigada. Obrigado, Eduardo. Boas palavras.
É isso mesmo. O nosso valor diante de Deus não está em questão, né? Nós não podemos perder nunca isso de vista. Nós somos amadas e queridas de Deus. E às vezes anônimos, mas... Muitas vezes anônimos. Mas isso não é o mais importante. Aramir? Oi. Oi, Jacó. Que bom Tudo ver bem? você. Aqui, Jacó, Eu rapaz. queria mandar um abraço aqui para vocês. Eu estou ouvindo vocês falando, eu sempre gosto de ouvir muito, né, e falar pouco. Mas dessa vez, eu falei assim, eu vou falar, porque há 40 anos que eu estou nessa caminhada de estudar as escrituras, né, e tudo começou lá na casa do estudante de medicina, né, quando chegou um rapagão, devia ter uns 29 anos, 28 anos, não sei quantos anos você tinha na minha época, mas não entrega a idade, não. Por aí, por aí, por aí. Por aí. Por aí. Mas, assim, hoje, assim, eu continuo, né, junto com o Tonucci, né, o Rogério Tonucci, né, e hoje o Rogério fica bravo comigo porque eu enveredo pela filosofia de vez em quando. Ele, mas isso é filosofia, Jacó, tal. Eu falo assim, mas isso me ajuda a pensar, né? Dada a minha condição de professor e físico, e aí eu lido com todas as vertentes religiosas, né? E aí eu tenho que conversar segundo aquilo que aquelas pessoas são capazes de entender, depois eu vou trazendo, né? Mas, assim, nessa minha caminhada, né, de estudos filosóficos, tem um sujeito que chama-se Pierre Lévy, que é um filósofo francês da área de tecnologia, né? E ele tem um livrinho que ele é um judeu e ele fala da negociação que o anjo fez com Abraão quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E o Abraão faz uma negociação, fala assim, pô, mas você vai destruir, eu vou fazer meio na anedota a coisa, né? Fala assim, você vai destruir? Pô, se tiver 50 justos lá, o senhor não destrói? Não, se por 50, tudo bem. Aí vai negociando por 40, por 30, aí quando chega a 10, assim, Deus fala, agora chega. Né? Se tiver 10 justos, eu não destruo. Mas eu sabia que não tinha, só tinha uma família lá, né? E a família do Ló, né? E aí ele chega lá, manda fogo, né? Acaba com tudo. Mas o Pierre Lévy, ele apresenta essa história para dizer o seguinte, o mundo, ele falou assim, o mundo ele é conduzido por justos, que são anônimos. A costureira, o pedreiro, a lavadeira, né? E hoje eu fui na feira comprar peixe e eu gosto de brincar muito com as pessoas, né? Eu não sei por quê. Hoje me veio assim uma canção, né, na minha cabeça, assim, a mulher valente é minha mãe. Olha aquela velhinha de amargar, levanta às 5 horas da manhã e só volta para a cama quando o dia terminar. Né? Acho que é do Luiz Airão, se eu não me engano, que ele canta essa música. Aí, quando eu cantei, o peixeiro virou assim, ele falou, caramba, o menino que me atende também, falou, nossa, ou seja, são essas anônimas na vida dos meninos e das meninas, né? Mas isso, assim, tocou e, assim, eu fiquei emocionado, né? Porque foi tocando todo mundo. E eu continuei tocando, Mulher Valente, cantando Mulher Valente é minha mãe, né? E aí vem você com essa história dos anônimos, né? Então tem os anônimos, as anônimas, as costureiras, as lavadeiras, os professores, né? Os dentistas, as pessoas que estão sustentando o mundo, né? E nessa pandemia, nesse período de pandemia, eu achei uma coisa incrível, né? Porque eu atendo os meus alunos aqui na minha casa, né? Eu treino o pessoal para entrar na faculdade de medicina, engenharia, né? Eu me especializei nessa área. E quando veio a pandemia, eu falei, e agora? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou me sustentar, né? O que acontece? Eu tenho alguns amigos, né? Assim que começou a pandemia, um amigo ligou para mim e falou, Jacó, eu estou sabendo que você vai entrar numa fria, né? Ó, tô te mandando tanto. Depositou um valor na minha... Falei, puxa vida, que legal. Né? Isso me segurou uns 3 meses, mais ou menos, até eu conseguir ajustar o meu computador, né? Para eu poder atender as pessoas online, né? Essas pessoas são os anônimos,
elas estão sustentando o mundo, né? Então, assim, fora do aspecto espiritual, religioso, mas eu acho que isso tem uma espiritualidade tão profunda, né? Essa questão de a pessoa detectar a necessidade do outro e prontamente vai lá e atende, né? Prontamente atende, né? Então é isso. Eu só queria dividir essa história da negociação do Abraão com o anjo, que é Jesus. A gente sabe que é Jesus que estava ali falando com ele, né? E ele negocia até 10, né? Ele falou assim, ó, se tiver 10 anônimos que segurar a bronca lá em Sodoma, eu não destruo, não. Mas não tinha, né? Mas o mundo não é destruído até hoje, ou seja, tem gente segurando isso, está segurando o mundo, sabe? Você vai na esquina, tem lá o cara do hortifruti granjeiro, o açougueiro, essas pessoas, elas estão segurando o mundo, né? E eu faço questão de comprar aqui pertinho, às vezes é um pouquinho mais caro, eu falo, não, mas eu vou comprar deles, porque eles estão segurando a gente aqui, né? Então era isso que eu queria dizer. Essas breves palavras, e queria ver esses meus dois grandes amigos, né? Que assim, o Rogério, nós adorávamos, nossa senhora, hoje tem Arabira e Rita, vamos embora! É muito gostoso, muito gostoso. É bom ouvir você, rapaz, fazia um Muito bom bom. tempo. Bom rever e ouvir. Valeu. Pois saia da toca e vem ver a gente. Continue Sim. chegando aqui. Dá certo. Sim. Eu, para mim, de vez em quando eu mostro lá os vídeos, né? Eu capinando meu terreno. Isso. Um abraço para vocês. Outro, Fiquem com Deus. obrigado. Gente, e eu sou Isabel, alguns me conhecem, né? São dois queridos aqui para nós de Natal. Estou falando aqui de Natal, né? E, vixe, eu fico bem embargada nesses momentos, né? Porque tem muita história junto, né? Arami, Rita, Douglas e Evelyn. Mas lembrando aqui de Douglas e Arami na universidade, catando os estudantes universitários, e se depararam comigo. E eu lembro que a gente entrava numa salinha, era eu e mais dois colegas, os dois foram embora, ficou só eu. E eu lembro que era uma situação tão fora do... Meu Deus, o que é isso que eu estou... Né? Eu saía do intervalo, entrava numa sala lá vaga na universidade, com Douglas e Arami, para abrir a Bíblia e ler. Né? Dois caras que eu não conhecia, e eu, meu Deus, o que é isso, né? Aí, muito estranho, né? E eu como mulher, mas é uma situação estranha também, acho que para mim, para Douglas, né? Mas foi assim que eu comecei, e depois que eu conheci as mulheres, né? Rita e Evelyn, aí a gente começou a entender melhor, né? E são duas mulheres muito importantes aqui para a gente, né? Evelyn, com todo esse amor que ela transmite, né? Rita com essa sabedoria que ela tem, Arami também, né? Um casal sábio, né? Douglas com esse servir, cada um desses transmite, assim, a gente aprende muito com não só os estudos, mas com a vida deles, né? E muitos cafezinhos, inclusive eu aprendi a tomar café lá em Rita, né? Eu saía da faculdade, ia para lá, tomava café, e hoje continuo tomando café com as amigas, né? Mas a gente aprende muito, né, com eles, e Arami sempre focando, eu acho que o ponto central, né, Arami, eu acho que são os outros mesmo, né, nós todos temos que ser anônimos, e quem merece o nome é ele, né, toda a honra e toda a glória. E essa semana eu li uma passagem falando sobre o justo, né, no Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E aí eu fiquei muito curiosa em relação a esse cedro, e eu descobri uma coisa tão bacana, que eu acho que tem a ver com esse anônimo, que a raiz do cedro, o cedro demora 3 anos, né, para poder crescer, e nesses 3 anos o brotinho está desse tamanho, e a raiz cresce 1,5 metro, né? Então é raiz profunda, e é uma raiz que vai furando rocha, né?
e vai, vai. E eu fiquei tão bacana, gente, o crescimento é onde ninguém está vendo, né? E eu fiquei com esse desejo também, que sejamos como o cedro, né? Que a nossa raiz seja assim, profunda, né? É no secreto, ninguém está vendo, é lá que a gente está crescendo, né? E depois, embora cresça, porque cresce 50 metros, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que a mensagem de Deus dirige a gente para esse anonimato, porque até quem tem nome, né, tem que dar nome a ele, porque tudo que a gente faz é para ele, por meio dele e para a glória dele, né? Então a gente não tem, e se tiver, a gente tem que tirar o nome para dar o nome a ele. Mas eu não podia deixar de falar daqui de Natal, né, da gratidão que a gente tem com esses dois casais, né, com Arami e Rita, Douglas e Evelyn, quanto que a gente tem aprendido aí nesses 30 anos ou um pouquinho mais, né, eu tenho aprendido muito com todos vocês, e Arami sempre traz essa simplicidade, né, essa humildade, e eu acho que esse ensino que traz uma sabedoria, né, assim que eu vejo vocês, né, e aprendi muito a dizer que eu te amo, né? A gente aprende a dizer e a gente também ama muito vocês. A gente tem um amor grande, né? E uma gratidão grande a Deus por ter vocês aqui e continuando nesse ensino, né? A gente continua aprendendo muito, né, com vocês, viu? Obrigada, Isso aí, Bel. obrigado. Aprendemos juntos, todos nós. Juntos. Essa é uma coisa linda que Deus faz, que a gente aprende junto, né? E a gente ama muito vocês também. Assino embaixo. Muito bom. Podemos continuar por muito tempo, mas temos que encerrar alguma hora. Se alguém tiver mais alguma observação, comentário, fale agora ou cale-se para sempre. Bom, obrigado a todos que podemos. Obrigada, Arami e Rita. Que privilégio andar com vocês estes anos todos, aprendendo sempre juntos. Verdade. Obrigado também a todos, a você, Douglas, Evelyn, obrigado a João e Lu, a todos. A gente aprende sempre muito com todos. Muito. Essa tela aqui está cheia de exemplos bacanas de Deus, que Deus vai escrevendo. Gente fiel a Ele, que nos inspira, nos motiva muito. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Que dia bom. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, Lu.